Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 18. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu eles as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis?
Aqui se encerra o registro da carreira do profeta mais eminente da história do Antigo Testamento. E antes de nós vermos algumas lições sobre o texto que nós acabamos de ler, convém dizer duas coisas. A primeira delas é que o término da carreira de Elias é um término surpreendente, coroado com um arrebatamento incomum. E a gente pode dizer que aconteceu assim, de forma tão extraordinária, possivelmente porque Deus estabeleceu que o término da carreira desse profeta, que na verdade é o representante de toda a classe no Antigo Testamento, o término da sua carreira fosse marcada por um evento tão extraordinário, compatível com o estilo de ofício que ele exerceu ao ser chamado por Deus para anunciar, assim diz o Senhor. Não resta dúvidas que nós estamos, nesse período da história bíblica, num momento onde Deus está agindo de forma surpreendente, espetacular, extraordinária. É um período tão marcante de milagres que um grande teólogo do passado disse o seguinte: em toda a história da humanidade nós só temos 3 épocas de milagres. Benjamin Warfield, ele diz o seguinte: olha, na época de Moisés e de Josué, na época de Elias e de Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Nós devemos reconhecer que era uma época extraordinária de grandes manifestações da graça de Deus. Mas uma outra coisa que nos chama a atenção é que é um término esperançoso. Já imaginaram o mais eminente profeta do Antigo Testamento encerrando a sua carreira, deixando o palco da história, e talvez a igreja professante da fé naqueles dias pudesse dizer: olha, vai se acabar, porque aquele que foi líder sobre nós durante muitos e muitos anos não deixou alguém à altura para que pudesse continuar a liderança daqueles que professavam o nome do Senhor numa época de profunda apostasia. Mas esse texto é profundamente esperançoso, porque nós temos a indicação de que alguém vai substituir o mais notável profeta do Antigo Testamento. Essa é uma coisa que deve nos chamar a atenção, porque você pode imaginar ao longo da história grandes homens que passaram pela vida da igreja, e homens de um cabedal espiritual surpreendente. E aí o camarada morre. E o que é que vai ser da igreja? Não fique preocupado com isso, porque nós estamos lidando com o Senhor das vocações. Ele chama, ele põe fim à carreira ministerial dos seus servos mais eminentes, e quando eles partem, a sua vinha não fica desamparada, porque Deus levanta outros, e vai levantar Eliseu, para que pudesse substituir nada menos do que Elias. Você já imaginou disso? Não é o João da Silva, nem é o Pedro de Oliveira, e nem é o Ricardo Pereira. É o Elias, profeta Elias. Será que tem substituto para esse camarada? Tem. E agora nós vemos o final da sua história, nos sendo apresentado o sucessor, para que ele pudesse levar adiante aquele ministério tão espinhoso numa época tão difícil. Eu quero ver com os irmãos algumas lições, olhando para Elias, olhando para Eliseu, e olhando também para esses discípulos dos profetas, esses crentes anônimos que aparecem aqui, e que devem ser reverenciados por nós, e podemos aprender uma lição preciosa a partir do comportamento deles aqui nessa história da partida de Elias. Olhando para Elias, nós aprendemos o seguinte: a grandeza espiritual de um homem também, não é só por isso, mas também
pode ser avaliada pela capacidade dele em fazer discípulos. Olha que coisa interessante. Principalmente, Elias nos parece ser um exemplo digno dessa verdade, porque havia elementos naturais e circunstanciais contrários para que ele pudesse fazer um discípulo naqueles dias. Eu queria dar duas indicações que nos devem fazer pensar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas por Elias para que ele pudesse formar discípulos naquela época muito difícil. Primeiro, era olhando para ele mesmo. Parece que nós não estamos errados em dizer que Elias tinha uma forte tendência individualista. Até por causa da sua própria história. Ele aparece solitário em muitas fases importantes do registro da história bíblica. Só para refrescar a nossa memória, quando no início ele enfrenta Acabe, o rei perverso, esposo de Jezabel, ele está sozinho. No Monte Carmelo, lidando com os falsos profetas, ele aparece também sozinho. Naquele momento de depressão, na caverna, ele imagina que é o último crente na face da terra. É claro que ele estava errado. O próprio Senhor disse para ele que havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Mas certamente, fazendo uma leitura criteriosa da trajetória desse profeta, parece que ele foi um homem chamado para a solidão, para experimentar a solitude. A história dele nos mostra um forte traço individualista, talvez em função de todos os rigores que ele teve que enfrentar durante os seus dias. Mas preste atenção numa coisa. Por mais que estejamos certos nessa leitura, o temperamento de um homem não pode ser usado como desculpa para justificar o comprometimento do seu ofício devido à sua conduta antissocial. Talvez você já tenha visto algum crente dizendo o seguinte: olha, eu não gosto disso. Uma determinada prática da igreja bíblica e que diante de Deus nós não podemos abrir mão dela. Aí você tem um crente dizendo assim: olha, eu não gosto disso. Mas por que você não gosta disso? Aí a pessoa diz assim: é o meu jeito. Deixa eu ser mais concreto no meu exemplo. Alguém pode dizer: olha, eu não gosto desse negócio de comunhão dos santos. Aí eu fiquei pensando em casa, o que é que eu vou dizer para vocês? Olha, você não gosta da comunhão dos santos, então liga para os apóstolos. Não, ligar, talvez você vai falar, vai ser difícil. Passa um WhatsApp para os apóstolos, para eles tirarem do credo dos apóstolos. Creio na comunhão dos santos. Pede para eles tirarem isso. Não? Você não pode dizer que o seu jeito não tem compatibilidade com a comunhão dos santos. Se você é crente, você tem que ter prazer na comunhão dos santos. Mas talvez diga: mas é o meu jeito. Aí eu escrevi aqui: dá um jeito nesse teu jeito. Não é? Um cara não pode ser crente sem ter prazer na comunhão dos santos. Agora imagina Elias sendo um profeta, tendo um temperamento extremamente individualista na sua trajetória, no seu ofício. Ele foi obrigado a viver na solidão e agora ele vai morrer e por causa disso ele não vai deixar ninguém. Nós não podemos dizer isso de Elias. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de, possivelmente, do seu traço marcante, do seu temperamento, ele fez discípulos.
Ele viveu numa época extremamente terrível e hostil ao discipulado. É a segunda coisa que nos convém notar. Nos dias de Acabe e Jezabel havia uma apostasia desenfreada. Mas como é que eu vou fazer discípulos se eu estou vivendo numa época que todo mundo está indo para as baladas, ninguém quer saber de Cristo? Como fazer discípulo numa época assim? Tem que fazer. E mais ainda, havia uma perseguição implacável para com aqueles que professavam o nome do Senhor. Como é que eu vou fazer discípulos num período assim? Não havia estímulos à piedade, irmãos. Quanto mais incentivo para que um profeta pudesse servir de estímulo para que outras pessoas pudessem ser profetas também e assumissem aquele ofício. Mas preste atenção, é justamente nessa contramão da história que Elias faz o seu sucessor. Ele termina a sua gloriosa carreira com um duplo êxito. Observe bem, ele treinou, é uma coisa que nos encanta da história dele. Ele treinou por um período aproximadamente de 8 anos aquele que deveria substituí-lo. Olha que coisa interessante, porque você tem a indicação de que Eliseu foi chamado para ser o sucessor de Elias no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Eliseu já sabia que era sucessor, que seria o sucessor do próprio Elias. E de lá para cá, do capítulo 19 de 1 Reis até o capítulo 2, você tem aproximadamente 8 anos. Significando o seguinte: não haverá descontinuidade na liderança daqueles que podem ser reconhecidos como discípulos dos profetas. A liderança das diversas escolas de profetas vai ser levada adiante através desse novo ministro que está sendo chamado e que está sendo treinado durante 8 anos. O outro êxito é que ele estabeleceu pelo menos 3 escolas de discípulos, de profetas. Você deve ter prestado atenção no texto: Betel, Jericó e as margens do Jordão. 3 comunidades distintas. Preste atenção nisso. Elias não foi um homem perfeito. O seu nome nem aparece na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. Você não tem isso. Porém, ele deixou, quando partiu, uma comunidade significativa de crentes devotados a servir a Yahvé, o Deus de Israel. A conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida dos pecadores. Nós não podemos operar a conversão no coração de ninguém. E a Bíblia não nos incentiva a isso e nem poderia nos incentivar. Mas se você for lá em Mateus capítulo 28, de 28 a 30, o discipulado está por nossa conta. Nós temos a responsabilidade de discipular pessoas. Ou seja, passar a fé que um dia nos foi outorgada para pessoas que ainda não professam o nome de Cristo. Irmãos, essa é uma lição especialíssima da vida deste notável profeta Elias. Olhando para Eliseu, parece que a lição que podemos aprender é essa daqui. Eliseu é um exemplo, é um emblema que nós temos nas Escrituras da verdadeira espiritualidade. Mas como é que nós reconhecemos a espiritualidade autêntica? Nós conhecemos quando um homem revela ter consciência da vontade de Deus para ele. E conhecemos também pela sua perseverança. Reconhecemos também pela sua humildade. Essas 3 virtudes nós podemos ver nessa história que nós acabamos de ler. Eliseu estava perfeitamente informado daquilo que Deus iria realizar. Você deve ter prestado atenção na leitura do próprio texto,
que a partida inusitada de Elias era um fato que a gente poderia dizer o seguinte: um fato que era objeto de revelação especial. Aqueles que estavam verdadeiramente afinados com Deus haviam recebido a informação de que Elias iria deixar o palco da história e iria deixar de forma surpreendente, através de um arrebatamento. Você viu que 3 vezes essa pergunta aparece no texto. Agora preste atenção. Todo mundo sabia, dentre aqueles que faziam parte da comunidade dos discípulos dos profetas. Se Eliseu, que era o substituto de Elias, desconhecesse essa realidade, nós poderíamos concluir que, apesar de ser indicado para substituir o notável profeta, ele estava desconectado com o trono de Deus. Mas nós não podemos dizer isso. Você deve ter percebido na leitura do texto. Veja aí no verso de número 3. Eu também estou conectado. Eu também sei. Veja no verso 5. Eliseu diz: também eu sei. Fiquem calados. Eu também estou ciente daquilo que Deus está fazendo na própria história. Um homem em bom estado espiritual certamente se mostrará envolvido com as operações de Deus na sua própria época. Um crente, do ponto de vista espiritual, demonstrar que ele está alienado daquilo que Deus está realizando é um péssimo sinal em relação à sua espiritualidade. Eliseu é alguém que está profundamente ligado naquilo que Deus está realizando nos seus dias. Segunda coisa, Eliseu demonstrou uma invejável persistência em acompanhar Elias até o fim. Todas as vezes que a gente lê esse texto, vem uma pergunta: por que Elias quis se desvencilhar de Eliseu, o seu companheiro, durante 8 anos, justamente naquela hora crítica do seu arrebatamento? Existem algumas respostas. Ele queria poupar o amigo mais jovem do trauma de ficar sozinho, depois de ter passado tanto tempo junto com ele. Pouco provável. Certamente não era essa a razão. Uma segunda razão: ele não desejava expor, nem para o seu companheiro mais íntimo, aquela cena que o aguardava. Por humildade, Elias queria partir sem que ninguém presenciasse aquele momento glorioso. Na verdade, irmãos, essa descrição aqui é fantástica. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E até nós temos aqui uma frase emblemática, né? Uma espécie de código que demonstra a assombração da parte de Eliseu. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Faz sentido imaginar que, por humildade, Elias quisesse poupar Eliseu de participar daquele evento. Mas também pouco provável. Parece que a resposta é a seguinte: ele teve a intenção de testar rigorosamente a fé do seu ajudante, por 3 vezes, para confirmar uma coisa que precisava ser confirmada: as convicções ministeriais do coração daquele jovem que havia sido chamado para ser o seu sucessor. Perseverança. E aí nós podemos dizer: Eliseu passou no teste.
porque ele precisava estar presente por ocasião daquele fato extraordinário que estava para acontecer. Ele não podia ficar fora. E aí você tem a terceira virtude que aparece no texto, que justifica por que ele deveria estar presente. Olhe lá. Ele revelou notável humildade no pedido que ele encaminhou para Elias. Preste atenção numa coisa: você quer conhecer uma pessoa mais profundamente? Procure investigar sobre as aspirações dessa pessoa. Nós conhecemos muito alguém quando nós conseguimos discernir quais são os desejos mais íntimos dessa pessoa. Aí você vai ter uma leitura bem precisa daquilo que tal pessoa é. E Elias era o representante de Deus naquelas circunstâncias. E olhe, preste atenção nisso. Ele colocou um cheque em branco nas mãos de Eliseu. O cheque tinha a assinatura do Altíssimo. E ele disse para o seu sucessor: coloque o que você quer que lhe seja concedido. Qual é a sua principal aspiração? O que é que está no seu coração para que Deus lhe conceda? Ele estava fazendo isso por ordem do próprio Deus. Olha que coisa interessante. E no verso de número 9, Eliseu preenche o cheque assinado pelo Altíssimo. O que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Disse Elias. Eliseu não titubeou. Ele não pediu outra coisa, senão que lhe fosse tocada por herança a porção dobrada do espírito de Elias. Isso é que é preencher um cheque poderosamente. O que é que isso significa? O que significa porção dobrada do teu espírito? Você vai ler muitos comentários. A maioria deles vai dizer o seguinte: Eliseu pediu simplesmente para ser o sucessor de Elias. Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Olhando para a lei da primogenitura. O primogênito recebia por direito de herança uma porção dobrada. Se eram 5 filhos, a herança era dividida em 6. O primogênito levava 2 porções, como aquele que seria o principal personagem entre os herdeiros, e era premiado dessa maneira. E alguns comentaristas dizem: o que Eliseu, na verdade, pediu para Elias foi só para que ele fosse verdadeiramente confirmado como sucessor do próprio Elias. Mas, irmãos, contra essa interpretação, nós temos 2 senões. O primeiro senão é que Eliseu já sabia que ele havia sido chamado para ser o sucessor de Elias. Já mencionei o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Mas o segundo senão, se era uma coisa tão ordinária assim, por que que Elias se espanta dizendo: dura coisa pediste? É sinal que alguma coisa extraordinária estava por trás daquele pedido. E essa é a segunda interpretação que eu creio ser a mais correta. Eliseu, preste atenção nisso. Quando ele disse: peço-te que me toques por porção dobrada do teu espírito, Eliseu estava pedindo nada menos do que um revestimento especial, sobrenatural, para que ele pudesse exercer o ofício profético de forma correta, como Elias havia exercido. Ele não estava demonstrando orgulho ao pedir isso.
imaginar que o seu desejo era para ser mais poderoso do que Elias em dobro. Isso seria ridículo. Não seria compatível com a sua grandeza espiritual. E jamais esse tipo de coisa contaria com a aprovação do próprio profeta, muito menos de Deus, do Altíssimo. É claro que ele não estava sendo orgulhoso ao fazer esse pedido. Pelo contrário, ao preencher o cheque dessa maneira, ele estava demonstrando notável humildade. Para ser o sucessor de Elias a contento, ele tinha perfeita compreensão de que ele precisaria de um revestimento em dobro. E é justamente isso que nós podemos ver aqui. Se Elias correu a sua carreira profética com um tanque cheio, ele precisava de 2 tanques. Se Elias correu a sua carreira em 10 segundos, ele precisaria de 20. Ele precisava de uma unção extraordinária, surpreendente. E não era algo trivial. O assombro de Elias com o pedido do seu substituto é a prova cabal de que ele não estava pedindo alguma coisa trivial. E a pergunta é a seguinte: será que ele recebeu? Recebeu. Ele foi um profeta reconhecido, honrado, e teve o privilégio de servir como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, de forma tão notável, preste atenção nisso, que o catálogo bíblico dos sinais e maravilhas que são realizados através do seu ministério são bem mais numerosos do que aqueles que nós encontramos no registro bíblico da carreira ministerial de Elias. E preste atenção, ele não estava pedindo para fazer mais. Ele estava pedindo simplesmente para ter um revestimento dobrado, especial, para que ele pudesse exercer a contento aquele ofício para o qual ele tinha sido chamado. E suceder Elias. Que humildade notável. Irmãos, Eliseu é alguém conectado com os céus, perseverante e também humilde no exercício do seu próprio ministério. A última lição, relacionada com os discípulos dos profetas, que eram crentes autênticos, que professavam a fé verdadeira. Mas preste atenção, piedade autêntica, fé verdadeira, é aquela que está intensamente envolvida no processo de aprendizado. É o que nós podemos aprender no registro que nós acabamos de ler da história envolvendo os discípulos dos profetas. Eles eram crentes, professavam a fé no Deus único e verdadeiro, estavam expostos também a perseguições, como nós já tivemos a oportunidade de ouvir, não eram crentes ociosos. O texto faz questão de nos mostrar isso. Pelo contrário, eles estão em profunda comunhão com Deus. Isso parece ser tão marcante e é uma realidade tão vívida na experiência deles, que por 2 vezes eles dizem para Eliseu: olha, você sabe o que está prestes a acontecer? O teu senhor vai ser arrebatado de uma forma surpreendente. Significa que eles estavam conectados com os céus também. Eles estavam com a comunhão com Deus viva. Tanto é que estavam também conscientes daquilo que Deus iria realizar, no verso 13 e no verso 5.
Além disso, eles estavam em profunda comunhão com os próprios profetas do Senhor. Eles ainda eram discípulos dos profetas. Mas você pode observar que a passagem de Elias e Eliseu, pelo meio do Jordão, verso de número 7, eles estão atentos, estão presentes, estão observando a tudo, porque eles estão interessados naquilo que Deus está fazendo. Bem como eles acompanham o retorno emblemático de Eliseu, cujo ofício não apenas é reconhecido por eles, mas veja o verso de número 15. Eles demonstram uma notável reverência para com o sucessor de Elias, que acabara de realizar também um milagre notável, dividindo o próprio Jordão com o manto que ele havia recebido de Elias. Irmãos, à luz do texto, nada se pode dizer para depreciar a espiritualidade daqueles homens. Eles eram crentes intensamente envolvidos na obra que Deus estava realizando naqueles dias. Mas, irmãos, para o nosso consolo, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, a gente pode dizer que os discípulos dos profetas não eram crentes perfeitos. Que bela lição! Sabe o que é que a gente pode dizer? Eles eram crentes, e como eles eram crentes, porque ser crente ali naquele contexto era difícil, não tinha nenhum atrativo, nenhum incentivo. Eles eram crentes, estavam envolvidos na dinâmica das revelações de Deus. Mas olha uma coisa, eles estavam aprendendo. Eles erram em duas coisas. Percebeu no texto? Primeira coisa, eles interpretam a ocorrência do desaparecimento de Elias de forma estrita, à luz de fatos já conhecidos da história passada. Veja o verso de número 16. Elias era um homem conhecido por sucessivos desaparecimentos, e desaparecimentos súbitos, inusitados, divinamente operados, patrocinados pelo próprio Deus, misteriosos, como você tem no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 12. E aqui nós aprendemos uma coisa, preste atenção nisso. O nosso Deus é um Deus poderoso, rico em manifestações, mas Ele é criativo. E às vezes nós imaginamos que Ele sempre repete a sua forma de agir. E muitas vezes perdemos de vista as suas operações. Um erro clássico na vida espiritual é padronizar as experiências espirituais. O que aqueles homens fizeram foi isso. Interpretaram a ocorrência presente com base naquilo que eles conheciam do passado. E se Deus estivesse fazendo diferente? Como de fato estava fazendo diferente? Eles iriam errar na interpretação. E de fato erraram. Mas olha que coisa maravilhosa. Eles não ficaram ofendidos por causa disso. Eles estavam aprendendo. Veja o segundo erro. Eles teimaram em contrariar a recomendação de Eliseu, que, sem sombra de dúvidas, era a pessoa mais habilitada para dizer o que tinha acontecido, porque ele havia estado presente no arrebatamento do próprio Elias. Veja o verso 16, a parte B. Veja o verso 17. Veja o verso 18.
Eles insistem com Eliseu: vamos mandar 50 homens corajosos atrás de Elias que desapareceu. E Eliseu disse: não façam isso, é perda de tempo. Não há a menor razão de proceder esse tipo de busca. Mas eles teimaram. Teimaram. E como a questão não envolvia risco moral, nem risco espiritual, Eliseu disse: tá bom, façam. Mandem essa comissão atrás de Elias que foi arrebatado. Olha que coisa engraçada, veja aí no verso de número 18. Então eles voltaram, depois de 3 dias procurando, voltaram para ele que permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: eu não falei que era um trabalho inútil, vocês não deveriam fazer isso. Mas, irmãos, nós devemos ver o nosso retrato aí, né? Quantas vezes nós teimamos assim? E alguém mais experiente diz: não faça isso, não vai dar certo. Não é por aí. E a gente teima. E quando chegamos à conclusão de que aquilo que intentamos fazer não era correto, ficamos envergonhados. Devemos nos humilhar quando isso acontecer. Mas preste atenção, a gente pode dizer uma coisa: esses homens eram crentes e eles estavam aprendendo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui. A primeira delas: Elias terminou bem. Como é que você espera terminar a sua carreira cristã? Não vou falar nem ministério. Só a carreira cristã já é o seu ministério. Como é que você espera terminar? Tropeçando? Capengando? Estava conversando com alguém hoje pela manhã, já experiente. A gente estava conversando sobre isso. Nós vamos chegar na nossa fase madura da vida e vamos ficar devendo em termos de fé, de confiança, de compromisso com Deus. Que coisa vergonhosa é alguém que vai amadurecendo na vida e vai definhando na piedade. Que coisa feia. Não foi o caso de Elias. Espero que você esteja tomando providências para que você chegue na idade avançada da vida e aqueles que são mais novos não venham a dizer: olha que tristeza, esse rapaz foi tão dedicado quando ele era mais novo e agora está tão apagado na vida espiritual. Que coisa feia. Não foi assim que aconteceu com Elias. Não deve ser assim que aconteça conosco. Não deve ser assim. Alguém sendo discipulado conscientemente por você? Você está envolvido objetivamente num projeto de discipulado, passando a fé para outra pessoa? Tal como Elias lutou com Eliseu durante 8 anos, preparando para que pudesse assumir o seu lugar. Você está fazendo isso? Por último, aliás, terceiro, se Deus lhe desse um cheque em branco, endossado por Ele, o que é que você colocava? Peça, se Deus dissesse isso para você, peça o que é que você quer, o que está no seu coração. Quais são ou qual é o seu maior desejo? Coloque aí, tem a minha assinatura.
o que é que você pedia. Aquilo que você colocar no cheque vai revelar quem você é. E eu espero que você chegue perto daquilo que fez Eliseu. E por último, quem aqui conhece um crente sabidão? Ninguém. Tem crente sabidão, né? É aquele crente que diz assim, não, já sei tudo. Não preciso mais aprender. Todas as vezes que você ouvir um crente sabidão, lembre dos discípulos dos profetas aqui. Eles estavam ainda aprendendo. E nós devemos ser assim, dóceis para aprender. Porque enquanto estivermos aqui, nós não passaremos de alunos da escola de Cristo. Sabe quando você vai receber o seu diploma da escola de Cristo? Na glória. Você não recebe aqui. Então, enquanto você estiver aqui, que você seja dócil para aprender. E nunca fazer o papel desse crente sabidão. Isso aí é uma deformação, uma aberração. Que Deus nos abençoe e aplique isso aos nossos corações.